Irmãos, eu ouço pessoas dizendo assim: eu trabalho demais para dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E eu pergunto: será que os seus filhos precisam receber aquilo que você não recebeu? Será que você, por não ter recebido tudo que você gostaria de receber, você foi deformado como homem ou mulher? E alguns pais caem nessa armadilha de trabalhar excessivamente para dar aos filhos aquilo que ele, como pessoa, não teve. Se você perguntar ao seu filho se ele quer mais da sua atenção, com certeza ele vai dizer: eu quero, papai. Brincar com os filhos é uma bênção, e passa tão rápido. No primeiro culto eu estava sentado do lado do Eric, e o Eric com seu filho de 2 anos disse: pastor, como passa rápido. Alguns dias atrás ele era um bebê e agora ele está aí correndo para tudo quanto é lado. Os filhos um dia vão embora. Aproveite o tempo em que eles estão com você. Não trabalhe excessivamente. Claro, você precisa fazer a sua parte. Claro, você precisa sustentar a sua casa. Mas entenda, se o Senhor não abençoar, sua casa será uma bagunça. Evite superestimar a você mesmo. Evite trabalhar excessivamente. Terceiro princípio: não negligencie os seus filhos. O versículo 3 diz que os filhos são uma bênção, não um fardo. Os filhos são uma herança. Eles são um presente, não um empecilho. O versículo 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Você entende? A palavra, ou as palavras filho, filha e casa, em hebraico tem a mesma raiz da palavra construir. A ideia de Salomão nesse salmo é dizer que filhos e filhas edificam, constroem uma casa, tanto quanto pedra, tijolo, ferro, madeira. Você entende? Os filhos ajudam a construir. Na verdade, os filhos são a própria construção. Uma mulher procurou o pastor Charles Spurgeon, grande pregador de séculos passados, e ela disse: pastor, eu creio que Deus está me chamando para o ministério. E o pastor disse: que coisa boa, a irmã é casada? Ela disse: sim, eu sou casada. E o pastor perguntou: a irmã tem filhos? Ela disse: sim, eu tenho 13 filhos. E Spurgeon sempre foi rápido nos pensamentos e nas palavras. Ele disse: irmã, louve a Deus, porque Deus não apenas lhe deu um ministério, mas Ele lhe deu também uma congregação. Você entende? Os filhos são uma bênção, irmãos. Alguém escreveu sobre a sua família dizendo: meu pai costumava brincar comigo e com meu irmão no quintal. A mamãe gritava dizendo: vocês estão estragando a grama. Não, nós não estamos estragando a grama, meu pai respondia. Nós estamos cultivando meninos. Um pastor escreveu dizendo: nós deveríamos apreciar nossas crianças como nós apreciaríamos um presente precioso de um amigo rico, porque é isso que são os nossos filhos: herança, presente. Eu sei que algumas esposas aqui dentro não têm filhos, gostariam de ter e não têm filhos. Irmã, não há nada de errado com você. A Bíblia assegura que é Deus que abre e fecha o útero. Deus tem propósitos tremendos. E se você ainda não deu à luz, não há nada errado com você. Apenas espere o tempo de Deus, porque Ele tem planos lindos para a nossa vida. O versículo 3 diz que os filhos vêm do Senhor. Mas o versículo 4 diz para onde os filhos vão. Diz o versículo 4: como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Eu fiquei pensando nessa figura de flechas na mão de um guerreiro. Eu pedi emprestado ao Paulo César o arco e flecha dele, para que a gente pudesse nessa noite visualizar o que Salomão estava dizendo quando ele ensina que os filhos são uma flecha na mão do guerreiro. O que significa? Opa, pera lá, né?
O que significa isso, irmãos? Flechas na mão de um guerreiro. Em primeiro lugar, irmãos, uma flecha não é como nós temos hoje, não é? Ela é feita de um material metálico, industrializada. Naquela época, as flechas eram feitas de madeira, e elas eram muito bem alongadas. Elas precisavam ser cortadas de uma maneira que elas ficassem extremamente retas. Por quê, irmãos? Porque uma flecha torta nunca vai atingir o alvo. Dá trabalho fazer uma flecha com precisão. Ela precisa ser afiada e ela precisa ser alinhada. Assim são os nossos filhos, irmãos. Eles precisam ser alinhados. Nós precisamos trabalhar neles com a bênção de Deus, para que de fato eles sejam flechas extremamente alinhadas. Depois que as flechas eram feitas, o guerreiro então guardava as suas flechas na aljava, uma espécie de bolsa onde as flechas ficavam guardadas. Agora você imagina ter um arco, ter as flechas, e você nunca poder lançar a flecha.